Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do eterno Deus que instituiu o matrimônio e a família, alcance a vida conjugal de todos os casais, de todas as famílias que se tornaram parceira do canal. Desejo também que essa mesma paz alcance a você que está a me assistir pela primeira vez. A maioria dos vídeos que nós colocamos no canal, nós falamos do relacionamento conjugal do esposo para com a esposa, do amor do esposo para com a esposa, do respeito, da tolerância, da paciência, da honra, da compreensão. Mas hoje eu quero me direcionar a você, esposa. Você conhece verdadeiramente o esposo com quem está a morar? O homem com quem você está a viver com ele? Você conhece os seus sentimentos? Você sabe quando ele está triste? Você percebe quando ele está passando por alguma dificuldade, mesmo sem lhe dizer nada, porque nós viemos de uma cultura da questão masculina, de nós sofrermos as nossas decepções e às vezes não compartilharmos com ninguém. Mas você, esposa, que já tem aí 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos de convivência, conhece verdadeiramente o teu esposo e o seu sentimento? Porque o tema que eu trago hoje é sinais que o esposo está no seu limite. Às vezes tem esposo que já está no seu limite e você, esposa, não consegue compreender, não consegue ter o discernimento para discernir mediante as situações que ele mesmo coloca, mesmo sem palavra, mas você não está apercebida. Quase as esposas não percebem esta situação. A sobrecarga emocional e mental muitas das vezes passa despercebida, especialmente nos homens que são culturalmente incentivados a reprimir os seus sentimentos. Eu me lembro que quando às vezes meu pai me batia, ele dizia: engole o choro, né? Era a maneira dele fazer com que talvez os vizinhos não soubessem que eu estava ali sendo disciplinado. Então, a maioria dos homens são ali culturalmente, né, incentivados a não esboçar seus sentimentos, a reprimir dentro de si os seus sentimentos. Seu esposo mudou e você não sabe por quê. Pequenos sinais podem revelar algo mais profundo. Descubra como identificar e ajudar antes que seja tarde demais. Porque alguns sinais o esposo vai dar, não verbalmente, mas às vezes por comportamento. E nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes para você, esposa, perceber se é um sinal que o seu esposo está no seu limite. Porque tem situações que o esposo está no seu limite, mas a esposa não consegue perceber, não tem aquele espírito de discernir que algo ruim está acontecendo, mas ele não está falando, mas está acontecendo com teu esposo. Primeiro ponto que nós iremos colocar é: ele começa a responder tudo está bem. Às vezes você pergunta para ele, mas ele começa a dizer tudo está bem. Quando ele para de argumentar, de se importar ou até explicar, não é porque concorda, e sim porque está no limite. Às vezes, quando ele para de questionar alguma situação, não é porque ele é bonzinho, não. Às vezes é porque ele já está no limite de algumas dificuldades que ele está passando, às vezes no trabalho, às vezes internamente dentro de si, e você não consegue perceber. Tudo que você pergunta para ele diz: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Você precisa questionar dentro de você mesmo, esposa, uma vez que você conhece o seu esposo, que não está nada bem. Se ele está falando está tudo bem, alguma coisa está errada. Então ele começa a responder tudo com está bom, está bem. É o primeiro sinal que você precisa observar. Segundo sinal, passa mais tempo sozinho do que o normal. No início do casamento, sempre ele estaria
interagindo com você, conversando com você, mas agora ele passa mais tempo sozinho do que o normal do início do matrimônio. Ele não se afasta porque quer, se tranca no banheiro, prolonga o tempo de banho, passa muito tempo fora de casa. Esse momento de isolamento são a única pausa que ele encontra para não explodir. Porque as coisas dentro dele tá tão grande, a pressão tá tão grande, que ele às vezes toma um banho demorado, ou vai para o banheiro ali fazer a sua necessidade fisiológica e passa mais tempo no banheiro, porque a pressão tá tão grande, ele quer ter aquele momento ali. E você precisa estar percebida nesse ponto também. Outro ponto importante que você precisa estar percebida: prefere o silêncio mesmo quando algo incomoda ele. Mesmo quando algo incomoda o seu esposo, e você sabe que às vezes, quando acontecia algo que incomodava ele, ele participava para você, mas agora não faz isso, já é um sinal que ele está no limite. Ele ouve crítica, provocação ou até mesmo comentário que dói, porém ele escolhe não dar resposta, ele escolhe ficar em silêncio. É um sinal que você precisa ver, precisa entender, precisa analisar se seu esposo já não está no limite de alguma situação. O outro ponto é estar sempre com sono, mas nunca consegue descansar. Pode ser um esgotamento físico. Ele reclama do cansaço, mas o que realmente está destruindo e o cansaço mental é aquele cansaço mental do dia a dia, é aquela pressão psicológica do dia a dia, seja no trabalho, seja até mesmo dentro de casa. Isso você, esposa, precisa estar atento. Quando deixa um turbilhão de pensamento. Quando este se recolhe para dormir, é um turbilhão de pensamento. Tem conta para pagar, tem que ir para o trabalho amanhã, eu não consegui resolver uma situação da conta de luz, eu não consegui resolver algo que era importante eu resolver, e aquilo se torna um turbilhão que às vezes você, esposa, consegue dormir, porém ele não consegue porque está com o pensamento dominado pelos problemas, pelas situações do dia a dia. Outro ponto: evita falar do futuro. Quando ele casou contigo, ele fez grandes projetos, grandes sonhos ele tinha. Ele já teve sonhos, projetos, ambições, mas agora mal consegue pensar no dia do amanhã. Esse já é um ponto também que você precisa analisar. Ele tinha planos, projetava com você, sentavam para conversar, dialogar, vamos comprar tinta para pintar a casa, vamos fazer uma reforma na casa, mas agora ele não tem mais projeto, não sonha mais. Então, você já precisa perceber aí que ele está no limite. Outra coisa importante: explode às vezes por coisas pequenas. Ele não era assim. Ele não se zangava por qualquer coisa, ele não se zangava porque esquecia um copo em cima da mesa, ele não se zangava porque o arroz queimava, mas agora, por qualquer motivo, ele se zanga. Se ele está no trânsito e alguém buzina, ele já fica irritado. Se ele está no carro e alguém ultrapassa ele, ele se irrita. Ele não está com raiva dessas coisas, só está com a mente saturada por carregar muito mais do que pode suportar. É aí que você, mulher, você, esposa, precisa analisar para ser aquela mulher carinhosa, parceira, companheira, que possa preparar ele emocionalmente para passar por essas dificuldades e por esses momentos tão difíceis na vida. Então é muito importante que você coloque a sua mente para funcionar, esposa, para ver se o seu esposo não está no limite. Porque antes de ele estar no limite, ou já estando no limite, ele dá alguns sinais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e se torne parceiro do canal. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, somos também terapeuta pela graça
do eterno Deus.